tá, se tu é multidão, se tu é congregação, se tu é comprometido ou se tu já faz parte do núcleo. Tá entendendo? Como assim? Como é que ele vai fazer esse acompanhamento? Primeiro, ele vai saber se você é congregado ou se você já é membro da igreja, se você já fez o Casa do Oleiro, se você participa da escola de discípulos. E que módulos você já fez? Se você já fez o módulo básico, que é aquele módulo que é composto pelo módulo de cura e libertação, fundamentos da fé, lidere uma célula. Ah, já fez tudo isso? Não, eu estou no módulo avance. Ah, já concluí tudo. Então, esse cara já pode ser encaminhado para ser professor. Enfim, através desse relatório, o líder vai acompanhar a tua vida para saber se tu estás completamente mais ou menos, ou se tu já é um porco. Tu sabe como é, né, ser um porco? Tu pode cooperar com bacon. Quando fizer a feijoada. É com a tua própria vida, né? Então, a gente quer saber em que nível você vai estar. E, além disso, nesse relatório aqui, que eu vou mandar para vocês, ele vai acompanhar também a tua frequência na reunião de célula, a tua frequência no culto livres, e a tua frequência nos cultos de domingo. Porque, como o pastor nos diz aqui, nós somos uma igreja de duas asas, né? A célula e os cultos. Então, você precisa estar comprometido com a célula e com os cultos. Tá certo? Agora, é o líder que vai fazer tudo isso? Sozinho? Não. Mas na frente o pastor vai falar aí com quem o líder vai poder contar. Mas, no preenchimento disso, vocês sabem que o líder deve ter um auxiliar e a gente também sugere que você tenha um secretário para lhe auxiliar nessa tarefa também. Mas vamos em frente. Então, o relatório, o líder vai preencher e ele vai prestar contas desse relatório ao seu supervisor. E quando é que ele vai fazer isso? Vejam só. A cada terceiro domingo de cada mês, nós vamos ter um encontro de líderes. O encontro de líderes vai acontecer no domingo pela manhã. Então, você que é líder de célula, quando for necessário, esse encontro de líderes vai se estender a auxiliares, a secretários de célula, as pessoas que são o grupo de força da célula, tá certo? Então, nesse culto de líderes, melhor dizendo, nesse encontro de líderes, você, líder de célula, vai ter um momento para prestar contas ao seu supervisor desse relatório, tá bom? Então, todo mês, você vai prestar contas do seu relatório ao seu supervisor. Mas a supervisão não vai ser somente isso. O seu supervisor também vai lá na tua célula. Agora, ele não vai te dizer o dia que vai, tá certo? Porque senão tu vai dizer logo, dá a palavra. Porque só tem líder leso, né? Eu conheço esse povo. Tudo João sem braço. O supervisor tá, ninguém quer nem falar. Presta atenção. Quando o supervisor chegar lá, não fica nervoso, líder, tá certo? Fica à vontade. Agora, se tu ficar nervoso, tu diz a ele que tu vai tomar água, aí tu passa no banheiro. Mas fica tranquilo. Ele vai lá justamente para te auxiliar, porque ele precisa ver o andamento da célula para pontuar aquilo que você está fazendo de muito bom e te auxiliar naquilo que você precisa melhorar, tá certo? Então, essa supervisão vai acontecer, o supervisor vai pelo menos uma vez no mês nas células que ele supervisiona, tá certo? Então, a gente vai se empenhar para que a supervisão esse ano esteja mais próximo possível, para que, de fato, a gente consiga acompanhar e diminuir os problemas na vida da célula. Porque muitas das coisas que a gente tem de problema na vida de célula é porque a supervisão está distante. Então, quanto mais perto está a supervisão, melhor é para o líder. Então, entenda que seu supervisor não é um terrorista. Tá bom? Ele é alguém levantado por Deus para te auxiliar na tarefa de liderar. Tá bom? Então, lembra aí, terceiro domingo de cada mês, o encontro de líderes e a prestação de contas para o supervisor. E aí, a gente vai entrar no segundo detalhe que o pastor traz aqui, que é a oração. Vê só, ele traz aqui o texto para a gente de Atos 1,14, diz assim:
Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. Então, a gente deve entender que a oração é a principal ferramenta que você vai utilizar, especialmente nesse período, mas em toda a sua jornada cristã, na vida da célula. Você precisa orar diariamente pela sua célula, e isso não é somente pelo líder, não só é o líder que deve fazer, mas todo mundo que participa de célula deve estar empenhado em apresentar a sua célula diariamente ao Senhor. Você precisa entender que existe uma batalha espiritual muito grande para que a célula não aconteça. Existe, de fato, um desejo do inferno para impedir o andamento da célula. Então, a gente tem que estar atento a isso e se posicionar como intercessores pela nossa célula. E aqui, nessa cartilha, se você não tiver, é só procurar a gente, tá certo, gente? No final, a gente tem aqui alguns exemplares, você pode pegar. Aqui nessa cartilha, ele traz um exemplo de uma oração. E ele traz a sugestão que eu achei bem legal aqui, de você firmar um propósito nesse primeiro período, no período de adaptação, de um período de consagração, de oração pela célula, que pode durar 30 dias, 40 dias, 60 dias. E vocês podem marcar um horário e todos os membros da célula intercederem juntos pela célula, fazendo aquela oração. Então, aqui ele diz assim, apresenta a célula, apresenta as necessidades e apresenta nominalmente cada membro de célula. Então, é importante que a gente se comprometa a orar. Porque se eu não tenho compromisso de orar pela minha célula, eu não vou ter compromisso mais de nada. Não é verdade? Se eu não tenho compromisso de orar pela célula, qual é o outro compromisso que eu vou ter? Eu preciso entender que eu não trabalho só. É necessário existir uma cobertura espiritual. E a Bíblia diz que a gente, quando está unido em comunhão, ali o Senhor ordena a bênção. Imagina a força da oração em comunhão, essa oração que todos fazem juntos pelo mesmo propósito. Então, desde já, você, líder de célula, estabeleça na sua célula. A célula vai voltar semana que vem, os encontros. Estabeleça o período de consagração e oração pela sua célula. Você vai estabelecer por quanto tempo isso vai acontecer, se é por 30 dias, se é por 40 dias, se é por 60 dias. E vai estabelecer o horário que todo mundo da célula vai estar orando, intercedendo, apresentando a célula ao Senhor. Amém? E aí, ele traz ainda algumas considerações para o primeiro período. Ele traz aqui, primeiro, uma consideração ao novo líder e aos membros da nova célula. E ele traz o texto de Romanos 16, de 3 a 6. Diz assim: saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida expuseram a sua cabeça, o que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai também a igreja que está em sua casa. Saudai a Epeneto, meu amado, que é as primícias da Ásia em Cristo. Saudai a Maria, que trabalhou muito por nós. Então, nesse texto, Paulo vai falar da harmonia que existia na vida daqueles líderes. Ele está dizendo assim: eu agradeço a Deus pela vida desses homens, dessas mulheres, que estão trabalhando arduamente comigo, porque Paulo não tinha condições de pastorear todas as igrejas que ele plantou. Então, ele estabeleceu lideranças nessas igrejas. E essas igrejas eram igrejas nas casas. E esses líderes, eles estavam empenhados em fazer dar certo. Então, líder, você deve estar empenhado em fazer dar certo. Preste atenção. Quando a célula multiplica, todo ser humano, todo ele, tem resistência à mudança. Ou vocês gostam de mudança direta? Porque eu mesmo não gosto.
A gente gosta de rotina, de saber o que vai acontecer, de ter controle das coisas. Aí a célula multiplicou. Eita, fulano não está nem mais aqui. Né? Eu vou olhar para vir um novo e vou dizer, cadê Emerson? Não está mais lá. Cadê Evelyn? Já tinha sido expulsa, Evelyn, Atla. Cadê Dai? Também já tinha saído. Eita. Mas não está mais. Aí, de repente, aquilo gera aquela melancolia. Sabe como é? Não está mais lá. Foi-se embora. Presta atenção, líder. Você tem que saber lidar com esse sentimento. Viu, Magal? Eita, Silvano não está lá para comer o lanche. E a gente, propositalmente, botou essa célula tudo no mesmo dia, para tu não estar visitando, comendo o lanche de... Foi por isso não, gente. Não foi por isso. Mas aí, de repente, a célula que fica, né? E na célula nova, as pessoas começam a sentir aquela dificuldade por causa da mudança. Então, o papel do líder é estar extremamente motivado. Você está entendendo? Você precisa estar extremamente motivado. A sua vida tem que cooperar com o seu pastor. Feita a vida daqueles irmãos que cooperavam lá com a vida do apóstolo Paulo. Ele tinha a alegria em agradecer, porque ele sabia que aqueles irmãos estavam empenhados em fazer aquela igreja dar certo. Então, nós devemos estar empenhados em fazer dar certo. E isso não é somente para o líder, não. É para o membro da célula também. Porque, preste atenção, quando uma mulher acaba de ganhar um neném, de dar à luz, de receber o filhotinho lá, ela sabe fazer tudo? Sabe não, meu filho. A gente diz assim, que a gente comemora aniversário de 1 ano, porque o filho sobreviveu a gente. É, porque muita coisa a gente vai aprendendo fazendo. Então, a mesma coisa é o líder de célula, ele não sabe não. Ele vai aprender. Aí, às vezes, tu, coisa linda de Jesus, vai olhar e vai dizer, eita, mas Silva nem faz como o Magal fazia. Maioia. Está melhor, o Magal está dizendo, ô glória! Então, presta atenção. Você, liderado, precisa ter paciência com o novo líder também. E você precisa cooperar com ele. Você precisa entender que as pessoas são diferentes e Deus usa cada um à sua maneira. A Bíblia diz que a graça de Deus ela é multiforme. Você entende isso? Que Deus não fez um modelinho para a gente se encaixar naquela forminha, para todo mundo ser igual, não. Então, Deus vai usar cada um na sua particularidade. E você, como liderado, deve cooperar para que seu líder avance. Tá certo? Então, o que é que você vai fazer? Você vai orar por ele e você vai se disponibilizar a ajudá-lo, a auxiliá-lo nessa tarefa que ele está aprendendo junto com você. Amém? Então, se disponha. Não seja resistente à liderança, mas se disponha, tenha um coração aberto. Então, a gente precisa entender o seguinte, nesse primeiro período de adaptação, a gente não vai ter muita preocupação ainda de trazer muita gente para a célula, não. Tá certo? A gente não vai fazer aquele dia do amigo topado, trazer 30 pessoas para a célula. Não, calma. Não dá conta não. É feito a gente quando ganha neném, que vem aquela visita um monte. Quem é que aguenta? Porque eu virava católica na hora, queria botar a vassoura atrás da porta. Eita Jesus, isso é mandinga, não pode ir não. Perdoa, Senhor. Mas ninguém aguenta não, minha gente, porque é a melhor do neném, não é verdade? Aí fica aquele povo todinho e dando pitaco ainda mais, né? Não é verdade? Então, devagar. Esse não é o período para isso. É o período da gente fortalecer os laços ali, dentro daquele grupo que acabou de nascer, para só mais lá na frente investir em novas vidas. A outra coisa que é muito importante da gente observar é a nova casa, o anfitrião. Minha gente, o anfitrião é o cartão de visita da célula. É o cartão de visita do líder. Você tem que entender isso. A gente aqui já teve muita presepada com o anfitrião. Então, hoje em dia, a gente já aprendeu mais ou menos a receita, que o anfitrião tem que ser um caba bom.
Por quê? Porque as pessoas vão para a casa dele, meu povo. Se ele não compreender o que é célula, dá errado. Dá errado. Por quê? Porque aquilo não é uma reunião que vai acontecer uma vez na vida. Acontece toda semana. É toda semana a gente no teu sofá. É toda semana a gente usando teu banheiro. É toda semana tu arrastando cadeira mole lá em casa. É toda semana. E tu dando glória a Deus, porque minha casa é uma casa que recebe a célula. É assim ou não é, Magal? É toda semana. Então, o anfitrião, ele é o cartão de visita. Agora, tu também tem que entender o seguinte: líder e liderado. Tu não pode ser folgado, não. Porque tem gente que é folgada. Não tem, Magal? Magal não diz não, porque ele é crente. Magal não vai dizer, mas eu vou dizer. Rapaz, tem gente que vai-se embora, não quer nem saber. O líder não escala ninguém, a casa fica uma bagunça. E ninguém ajuda. Mas lá na minha cela não, tem uma equipe boa danada. Menino, eu fico, sabe? Lady Albânia. Aí o povo junta as cadeiras, junta o lixo, arruma minha casa. Leninha varre até os cachinhos meus que caiu, minha filha, na casa. É um negócio lindo de se ver. Agora, o que é que eu estou dizendo com isso? Que você tem que cooperar com o anfitrião. Porque tu tem que tratar bem, menino. A pessoa abre a porta toda semana para a tua célula. Às vezes o anfitrião já é o próprio líder, né? Mas quando não é, dá um presentinho ao cara, né? Agrada. Chega lá, meu irmão, tu é bênção demais. Né? Facilita a vida dele. Você precisa agradar essa pessoa, né, Ivânia? Ivânia vai abrir as portas dela lá, fica a dica aí para o povo de lá de Igaraçu. Então, você precisa entender isso. E outra coisa que é importante da gente perceber no ambiente da célula. A gente precisa, já desde o princípio, e começar a entender que algumas coisas são importantes da gente perceber. Uma casa que tem interferência de muito barulho. Tem não, né? Porque tem casa que é muito barulho. Especialmente casas. Quando a casa, o pessoal é crente, o pessoal já entende, né? Mas se for uma casa que somente o anfitrião é crente, a gente vai precisar conversar com essa pessoa, porque imagina, está lá a célula acontecendo e a novela aqui na sala. É confusão, né, minha gente? Então, preste atenção nisso. A gente não tem esse problema aqui, graças a Deus. Mas, assim, a gente também precisa entender o seguinte: o anfitrião, ele tem que receber, preparar a sua casa para receber a célula. Imagina, tu vai chegar, o ambiente da célula está lá, as roupas no varal, aqui tudinho. Aí está lá as bandeirinhas. Vocês sabem do que é que eu estou falando, né? Tudo pendurado. Aí tu vai ficar imaginando, será que é do anfitrião? Melhor não imagina não, imagina não. Não imagina. Então, o anfitrião, tira a roupa, arruma a casa, deixa ela pronta, tá certo? Porque senão, né, o negócio não fica bonitinho, não. Você tem que preparar o ambiente da sua casa. Você está recebendo a igreja de Cristo. Você está entendendo? Imagina tu chegar aqui na igreja, as cadeiras estão tudo destrambelhadas. Não está não, porque a Adriana é do Imetro. Tudo certinho aqui, né, Adriana? Um negócio assim que a gente arruma. Eu disse, Magal, tu está fazendo isso aí, depois o Imetro vai passar e vai condenar o teu serviço. Porque tem as histórias das cadeiras mais bonitas na frente, das mais velhas atrás. Vocês não sabem nada, não tem mistério aqui nas arrumações dessas cadeiras. Então, lá na tua célula tem que ter esses mistérios também, meu povo. Tem que organizar o ambiente. E organizar depois também que termina. Para que o anfitrião se sinta bem em receber aquela célula. E a outra dica que ele dá aqui, né, para a gente ter um cuidado, é a respeito dos novos relacionamentos. Porque a célula multiplicou e as pessoas talvez não estejam habituadas. A gente tenta fazer a multiplicação e deixar pessoas com afinidades, né, juntas. Mas às vezes acontecem
E vai acontecer, sim, sempre de chegar novas pessoas. E aí a gente precisa cuidar dos novos relacionamentos. O líder estar atento a acompanhar essas pessoas, para que a célula não tenha aqueles grupinhos de afinidade, como a gente chama, as panelinhas. Sabe? Então, o líder tem que ter um olhar clínico para isso, para que aquele grupo não fique assim, impedindo que outras pessoas acessem a comunhão. Então, você precisa estar atento. E um momento muito bom para a gente desenvolver os novos relacionamentos. Qual é, meu povo? Olha! A Ebenezer não para de comer. Né? É exatamente isso aí, é o lanche. O momento do lanche é o momento do chega junto. Né? O líder chega junto, conversar, saber, não sei o que. Aí tu vai dizer, pastora, mas às vezes dá perder esse lanche. Pela fé, vice, devagar com essa história, a gente consegue, com a força do Senhor, da oração. Você está apresentando sua célula ao Senhor, lembra disso? Está lá orando por ela, está lá pedindo o Espírito Santo, vai lá, trabalha no coração daquele que é mão fechada. Mas aí você tem aquela habilidade das escalas e de tudo, a gente vai conversar mais à frente a respeito disso. Mas o lanche é aquele momento de fortalecer a comunhão, de estabelecer novos relacionamentos. E isso não é só o líder não, tá, gente? Você, que já é um membro mais antigo da célula, chega junto de outras pessoas. Percebeu que a pessoa está meio diferente, porque às vezes a pessoa demonstra já que não está muito legal. O que é que tu tem? Está meio calado, está diferente. Vai lá e fala com ela, conversa. Aproveita esse momento para fortalecer os novos relacionamentos. Observa, para o líder de célula, nesse primeiro período, que é a adaptação, você precisa de muita paciência. Seja paciente. Lembra, mamãe, quantas vezes tu acordou para cuidar de neném chorando? Né? Ficava meio que zumbi, sem dormir, né? Para dar conta do neném. A célula também. Você vai precisar ter muita paciência e muita dependência do Senhor. Mas vai dar certo, amém? Você crê nisso? Amém. Se empenhe. Empenhe sua vida nisso. Você está cuidando das ovelhas do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? E nós vamos falar um pouquinho do segundo período agora, que ele chama do período secundário. E esse período aqui é o período que a célula já está mais adaptada. As pessoas já têm um relacionamento, já se conhecem um pouquinho, já se desligaram mais da célula mãe, né? Já existe mais independência no sentido da vivência da célula ali do dia a dia. Então, esse período secundário é um período assim que é menos tenso que o primeiro, que é o período de adaptação. E ele traz aqui alguns sintomas desse período. E ele faz assim, é como se fosse um bebê que já adquiriu alguns anticorpos. Ele já consegue se defender de algumas coisas, de alguns agentes nocivos a ele, né? E aí, nesse período, ele apresenta aqui os sintomas. O grupo já ganhou força. E os membros maduros, mais maduros, eles já entendem qual é o propósito da célula. Eles compreendem que eles estão ali para ganhar novas pessoas. Que não é um grupo de comunhão, que não é simplesmente um ponto de encontro. Existe essa compreensão. E agora, já existe o entendimento de que eles precisam envolver a célula para que eles saiam do nível de multidão, do nível de congregação, para se tornar comprometido. Então, já existe uma intencionalidade de fazer com que as pessoas cresçam, com que elas amadureçam no seu andamento da sua vida cristã. E aqui, o pastor Wagner Vilela aponta que é nesse período que os membros mais interessados começam a surgir. É aquele que chega para o líder e diz assim, olha, eu pensei da gente fazer assim para a célula. Olha, eu trouxe isso para o lanche. Ele se voluntaria, ele se apresenta. Ele não espera que o líder fale para ele alguma coisa que ele precisa fazer, mas ele mesmo já toma
voluntariamente algumas atitudes. Então, o líder já começa a observar que existem algumas pessoas ali que ele pode contar mais de perto com elas. E aí a gente vai chamar essas pessoas do grupo de força da célula. Por quê? Porque existem células que multiplicam já com líder e auxiliar, mas tem outras que multiplicam somente com líder. Talvez, se a célula se multiplicou somente com o líder, é nesse período que o líder deve começar a observar, nesse grupo de força, vai existir pessoas que ele vai poder nomear como seu auxiliar. E aí, nessa fase, você precisa acompanhar mais de perto essas pessoas. Essas pessoas que você está entendendo que são seu grupo de força. E como é esse acompanhamento? Por quê? Porque aqui na igreja, a gente não estabelece discipulado 1 a 1. Mas a gente estabelece um acompanhamento que é a vida na vida. Como assim? Você participa da reunião de célula, você vai participar de encontro de líderes, você vai participar de escola de discípulo, de culto livre, de culto de domingo, mas a célula em si não é somente aquele encontro. O líder deve ligar, deve acompanhar os membros da célula de uma maneira extra encontro de célula. E aí, esse acompanhamento discipulado é assim, é você perceber como é que a pessoa está indo bem, vou investir mais. Está mostrando que está fracassando na fé, vou acompanhar. Discernindo o seu tempo de investimento. Você está entendendo aquilo que o pastor falou aqui. Você precisa discernir, mas acompanhar com a vida, na vida daquela pessoa. E é nesse período aqui que a gente também começa a poder compartilhar as tarefas. Então, assim, nesse primeiro período agora, o primeiro período de adaptação, quando a célula voltar agora, você não vai fazer as divisões de tarefa não, tá certo? Não vai chegar, criar um grupo da célula, vai dizer, fulano, doutora, não, calma. Conte com as pessoas que já são mais maduras, que estão com você. Você vai contar somente com essas pessoas para a divisão de tarefas. A partir do período secundário, que é de 1 mês ou 2 meses, você vai dividir com a célula as tarefas. Vocês lembram das divisões de tarefas, né? Lembram até que a gente tinha uns cardzinhos, né? Mas hoje a gente usa muito mais celular, né? E aqui eu peguei até eu não sei nem chamar, meu Deus, mas enfim, um negocinho que é feito no Canva. Olha! Eu vou mandar para vocês. Que vocês podem dividir as tarefas e fazer os postzinhos assim. E mandar para as pessoas. Fica bem legalzinho, bem organizado. Só lembrando das nossas divisões de tarefa. Vocês lembram quais são as nossas divisões? Diz aí, meu povo, só para vocês falarem comigo. Hã? Momento da visão. Hã? Quebra-gelo. Recepção. Louvor. Oração. Palavra. Lanche. O que mais? Avisos, né? Aí você vai justamente dividir essas tarefas com os membros da célula. Eu sugiro que você coloque visitantes mais de uma pessoa. Assim como o lanche, tá certo? Dependendo do tamanho da sua célula. E quando você falar lanche, não quer dizer que aquela pessoinha sozinha vai fazer tudo. Ela vai organizar, tá certo? O lanche. Mas é importante que nesse momento o líder comece a delegar as tarefas. Por quê? Porque as pessoas precisam se sentir participantes da célula. Elas precisam se sentir parte daquilo ali. Então, nesse período, você vai perceber que não existe mais a tensão do primeiro período, do período de adaptação. Mas não é por causa disso que a gente vai relaxar. Tá certo? Aqui a gente vai continuar com supervisão. Aqui a gente vai continuar orando diariamente pela nossa célula. Aqui a gente vai continuar tendo intencionalidade. Por quê? Porque essa célula está grávida. Tem um neném sendo gerado nela. E a gente precisa cuidar. Tu não vai para pré-natal todo mês, não é verdade? Todo mês, vai lá, ver como é que está, saber como é que está o andamento da gestação. Não deixa de mão.
Só deixa de mão quem não está muito interessado naquela gestação. Mas você está interessado. Você está interessado que aquela criança nasça e nasça com saúde. E assim também é na sua célula. Não somente o líder, mas todos os liderados, todos os membros da célula devem estar interessados na multiplicação. Devem estar empenhados para que a sua célula cresça e cresça de maneira saudável. Amém? Se vocês têm alguma pergunta, pode fazer aí. Fica à vontade. Tem não, né? Tá tudo certinho aí? Então, fica de pé no teu lugar para a gente orar, agradecendo a Deus por essas 2 primeiras oficinas. Senhor, nós te agradecemos, nós te bendizemos, nós te louvamos, porque o Senhor é bom e a sua bondade, seu amor, sua graça nos atraiu e nos alcançou, Senhor. Nós estamos diante de Ti porque cremos que é vontade do Senhor alcançar uma imensa multidão. Sim, Senhor, porque a Tua palavra assim nos diz lá no livro de Apocalipse, que será uma multidão que ninguém pode contar. Ó Deus, nós queremos contribuir com isso. E o Senhor colocou nas nossas mãos uma ferramenta tão poderosa, Senhor, que é a célula, Pai. E nós queremos apresentar a nossa vida diante de Ti. Eu quero Te apresentar cada líder de célula, Senhor. Quero Te apresentar os meus irmãos e as minhas irmãs, Senhor, que eles sejam cheios do Teu Espírito Santo. Que exista, Pai, na sua mente e no seu coração, um desejo sincero de ser mais semelhante a Jesus. Ó Deus, que exista completa dependência de Ti. Que eles não possam agir pela sua própria força, Senhor. Que eles não possam agir simplesmente porque eles já lideraram grupos fora da igreja, porque eles já têm habilidade. Não, Senhor. Porque eles estão na disposição e na dispensação do Teu Espírito. Senhor, dá para eles, Senhor, temor e tremor diante de Ti. Senhor, em nome de Jesus, que cada pessoa que está envolvida na célula, cada membro de célula, compreenda, Senhor, que é também responsável por ganhar pessoas. Senhor, que exista no nosso coração uma disposição, Senhor, em trazer pessoas, em ganhar pessoas, em consolidar pessoas. Que a nossa vida seja um cartão de visita, Senhor. Que eles possam olhar para nós, se identificar e entender como é bom servir a Jesus. Como é bom ser filho de Deus. Senhor, nós consagramos as vidas dos líderes, dos supervisores, dos membros, de todos nós aqui. Nós queremos cooperar com o Teu projeto. Em nome de Jesus. Amém.